O Salmo 91 começa assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinho e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das tuas asas encontras refúgio. A sua vontade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Amém? O tema da mensagem é: o Senhor é o meu refúgio. O que é um refúgio? Pela palavra, pelo original, esse refúgio significa abrigo. Abrigo. Então, está tendo a guerra na Ucrânia. A Venezuela entrou em pane. A Síria entrou em pane. Não tem mais comida, não tem mais bebida, não tem mais paz. As mães preocupadas que os filhos morram. E assim vai. Não tem mais como ele viver naquela nação. Então ele vai buscar refúgio. Olha, eu vou para o Brasil e vou pedir refúgio no Brasil ou em outra nação. Ele é um refugiado. O que é um refugiado? É alguém que saiu da terra dele ou do lugar dele, da habitação dele, e pediu abrigo numa outra terra, em outro lugar. E o que significa isso com a gente? É a mesma coisa. Quando eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador, quando eu coloco a minha vida nas mãos de Deus, eu saio da minha terra e peço refúgio, abrigo, para entrar na terra de Deus. Para entrar debaixo do abrigo do Altíssimo. Você, eu, nós somos refugiados. Olha para o irmão do lado e fala assim: ô refugiadinho bonito, hein? Porque o refugiado, quando vem da terra dele, ele vem sem nada. Pastora Lu, a família dela é refugiada, foi refugiada, veio da Espanha. A vovó, bisavó, tem até lá o documento do navio que veio, a foto. Porque teve um problema na Espanha, eles não conseguiriam viver mais lá e vieram refugiados. Provavelmente o Guilherme Endo, a família veio do Japão, talvez refugiado. Eu não sei, eu estou dando um exemplo. Famílias que vieram da Itália, né, refugiados. O nordestino, que veio lá da Bahia, do Ceará, para São Paulo, ele veio refugiado às vezes, porque naquela época tinha uma seca, ele não conseguia viver lá, então ele saiu de lá. Essa aqui é uma introdução para você entender que Deus, o nosso refúgio e nossa fortaleza, em quem nós depositamos toda a confiança, nós temos que depositar.
Porque a partir do momento que você é um refugiado, porque Deus declara que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, significa que você não tem como fazer mais nada. Você tem que esperar em Deus a resposta. Quando o refugiado chega numa nação, o que ele pode fazer? Nada. Ele vai ter alguém que de repente vai abraçar ele, uma ONG, ou alguém que vai tirar os documentos dele. Ele chega sem nada. É como nós chegamos diante de Deus, sem nada. Tudo que você tem, tudo que você acha que tem, não serve para nada. Você é um refugiado. Você chega na presença de Deus e você não tem nada para falar com Deus, a não ser: Senhor, eu estou seco, terra seca, e eu preciso refúgio. Eu preciso fortaleza. 95, 98% das pessoas que se achegam ao refúgio chegam quebradas. As pessoas que estão bem, normalmente, irmãos, elas não querem saber de Deus. E muitos que às vezes recebem o refúgio de Deus, ficam bem, e aí saem debaixo do refúgio de Deus. Porque tudo que Deus fez já não vale para mais nada para a pessoa. Porque ela acha que a partir daquele momento, ela não precisa mais do escudo, do refúgio do nosso Deus. Esse é o grande problema e a grande dificuldade das pessoas. Falta de humildade. Ela se esquece que quem dá ordem aos anjos é o Senhor. A Bíblia diz que eu darei ordem aos anjos a teu respeito. Quando você é um refugiado em Deus, a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos anjos a teu respeito. E ele continua falando: para guardar os teus caminhos. Refúgio e fortaleza, Deus guarda os teus caminhos. 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado, mas tu não serás atingido. E aqui Deus começa a mostrar para mim e para você que a peste existe. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da proteção de Deus. Mas você tem que habitar nesse refúgio. Não é simplesmente ser membro da igreja, não é dizer que é evangélico, ou que é católico, ou que colocar uma religião, uma placa de igreja na tua frente. Porque isso não vai resolver o teu problema, nem o meu. O que não vai nos ajudar? A intimidade com Deus. A intimidade com Deus. Por quê? Porque você começa a habitar no Altíssimo. E o Altíssimo começa a dar refúgio para você. Porque Ele é refúgio e fortaleza. Quando você está fraca ou fraco, Deus vem e te fortalece. Quem já esteve assim, fraquinho? Eu já. Não aguento mais. Vem notícias ruins. Você espera uma notícia boa e começa a vir aquela avalanche de notícia ruim. Mas se você está de pé ainda, significa que Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Nós não vivemos apenas de notícias boas. Inclusive, eu tenho uma notícia para te dar. Você cresce mais na notícia ruim do que na notícia boa. Você cresce mais, eu cresço mais. Porque quando vem a notícia boa, você está preparado e você valoriza a notícia boa. Tem pessoas que reclamam de tudo. Reclamam da comida, reclamam da bebida, reclamam da roupa, reclamam de tudo reclama, não tem paz. Por quê? Porque nunca passou por um momento difícil.
Nunca passou. Ah, eu não vou orar porque eu não consigo orar. Ah, eu não vou na igreja porque eu não posso ir. Ah, eu não vou no monte porque é noite. Não, eu não vou na reunião da madrugada porque é de dia. Não, eu não vou. Só que chega um dia que você precisa do refúgio e da fortaleza. Você precisa da oração. Você precisa da graça de Deus. Porque Ele diz que Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. O Senhor te livra. E Ele diz que Ele é escudo e armadura. Esse broquel é uma armadura. Às vezes, irmãos, tem seta que vem sobre a tua vida que você não vê e você não sabe, porque Deus colocou uma armadura nas tuas costas. Então você tem que entender que quando você está na intimidade com Deus, quando você está debaixo da autoridade do Senhor, não quer dizer que você não vai ter luta, porque Ele está dizendo aqui, ó, no Salmo 91, que nós teremos lutas, nós teremos inimigo, nós teremos praga, nós teremos um monte de coisa, mas a fidelidade de Deus, ela vai colocar um escudo e uma armadura ao nosso lado. Deus nunca prometeu e nunca falou que nós não teríamos problemas. Se alguém falar para você, olha, não, você vira evangélico, aceita Jesus, que a tua vida não vai ter mais problema. Isso é mentira, irmãos. Você vai ter problema, você vai ter dificuldade, mas a diferença é que você terá aquele que faz você entrar no refúgio e na cobertura. Quantas vezes você achou que ia parar e está aí inteirinha? Quantas vezes você achou que ia morrer? Eu não aguento mais, não dá mais, e você está aí. Para pensar no teu passado. Lembra? Para pensar na época que você jogava pedra na igreja evangélica, falava mal de pastor. É aquele pastor lá, olha como está gordinho, está levando o dinheiro dos irmãos. Olha só, olha o carro do pastor. Misericórdia, hein? Esse pastor aí está... E aí, Deus olhou para você e falou assim, eu vou colocar ele e ela no meu refúgio. Eu vou colocar ele no meu refúgio e na minha tenda. E aí, de repente, de um perseguidor, de alguém que falava mal, você se transforma num cristão. Você se transforma em alguém que entende a palavra de Deus, que entende o que é estar debaixo desse refúgio. Por quê? Porque você verdadeiramente viu que era um refugiado, que não tinha condição de transformar nada na tua vida sem a ajuda do Deus Todo-Poderoso. O problema das pessoas é que elas acreditam que elas conseguem viver, que elas conseguem resolver tudo sem Deus. Eu estava comentando com o Rubinei agora, antes do culto. Eu orei por uma menina faz 15 anos. Ela tinha uma doença terrível. Terrível. E eu profetizei na vida dela que Deus iria curar. Ela tinha uma ferida nas costas que não fechava. E quem é enfermeira aqui, que conhece desse assunto, eu não conheço, mas enfiava gaze e mais gaze nas costas da menina e saía aquele monte de pus e não fechava. E o pastor Nelson foi lá, a pastora Lu lembra disso, porque hoje eu estive lá perto da casa. E eu profetizei que essa menina ia ser curada, que Deus iria fechar as costas dela. Dito e feito, irmãos. E uma pessoa ia todo dia na casa da menina para ver. Fechou? E falava para a mãe, não vai fechar. Esquece isso aí, que isso aí não vai acontecer. Tira isso da tua cabeça. Porque isso que o pastor falou não vai acontecer. Irmãos, ela foi
O culto era de quarta-feira, ela foi quinta, foi sexta, foi sábado e nada aconteceu. Foi domingo, nada. E eu falei que até terça-feira, um dia antes dela ir para o culto na quarta, iria fechar. Na terça-feira, irmão, fechou. Limpou totalmente as costas da menina. E aí, eu falei, olha, se firma na igreja, se firma na presença de Deus, porque Deus é bom, Deus pode fazer coisas boas, maravilhosas. Mas aí as pessoas esquecem de Deus. Porque já conseguiu a vitória, já conseguiu a bênção. Vamos tomar cerveja, ficar na piscina e blau, blau. Só que o tempo passa e a gente não percebe. Você não percebe o tempo passar. Só que Deus é eterno, você não. E hoje, infelizmente, a menina está numa situação muito pior do que daquela época. E o Senhor falou, vem para a minha presença, porque eu sou abrigo, eu sou refúgio. Mas quis saber disso? Ela até que quis, mas a família não quis. O que eu quero que você entenda nesta noite, em nome de Jesus, é que você tem o poder de escolha. Você pode escolher estar debaixo do abrigo e do refúgio, ou não. Você pode falar, não quero mais saber disso. Não quero saber disso. Só que você vai ter que responder pela tua escolha. Você, eu, nós vamos ter que responder por nossa escolha. Então eu quero te dizer que Deus, Ele tem uma proteção maravilhosa sobre a minha vida, sobre a tua vida. Eu só queria encerrar essa palavra, vai ser uma palavra que nós vamos fazer um ato profético. Queria que a Bia colocasse Salmo 91, 14. Presta atenção. Normalmente as pessoas falam, Jesus te ama. Na verdade, Jesus quer que você diga que você o ama. Porque Ele me amou. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque Ele conhece o meu nome. Quando você declara o teu amor para o Senhor, minha versão diz assim, porquanto Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe, estarei sempre com ele, nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, eu o resgatarei e farei que ele seja devidamente honrado. Você quer ser resgatado por Deus? Ame a Ele. Não espere apenas o amor de Deus. A palavra de Deus está falando, se você verdadeiramente declarar o teu amor a Deus, você vai ser honrado. Coloca o 15 aí, Bia, por favor. Quando Ele me invocar, eu lhe responderei. Quando você invocar o nome do Senhor, nós não vamos no monte? Invocar lá? Eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Ele e ela, você também, mulher maravilhosa, mulher de Deus. Você invoque o nome do Senhor e Ele vai te honrar. Porque você é uma resgatada, um resgatado. Você invoque o nome dEle. Porque você ama a Deus e Ele vai te honrar. Essa fica como a palavra no teu coração. O resgatado que foi honrado para a glória de Deus. Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia.